Boa noite, igreja. A paz de Cristo. É sempre uma honra estar aqui e subir nesse púlpito para falar da palavra do Senhor. Mas eu queria falar com vocês que desde que eu recebi a incumbência de trazer a palavra, meu coração queria falar a respeito de hombridade. Eu preparei tudo e me esmerei para falar de hombridade. Mas aí depois que estava tudo pronto, Deus falou comigo, não é nada disso que eu quero. E aí eu tive que preparar tudo de novo, o que ele queria. Então você pode cutucar o teu irmão aí e falar para ele, você vai ouvir não o que o Heitor tem para falar, mas o que Deus quer falar para você. Amém? Você pode projetar? E o tema vai ser paz e mansidão por meio da oração. Tem um versículo aqui que a gente começa com ele, para descobrir de onde vem isso aqui. A paz e a mansidão são fruto do Espírito. Então, você que já conhece Jesus, que já recebeu o batismo e que tem intimidade com Deus, sabe o que é fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito são amor, gozo, paz, que nós vamos falar, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Nós vamos pegar especificamente hoje a respeito de paz e mansidão. Esse vai ser o nosso foco. Próximo. E o que é paz? Vamos começar por paz. Paz, ela não é esse conceito que a gente tem de tranquilidade, de ambiente calmo, de coisas sem turbulência. A paz que Deus fala para a gente nesse fruto do Espírito é um estado do Espírito não como uma condição externa do mundo, mas como uma condição interna da pessoa que é temente a Deus e tem intimidade com Deus. E ele fala aqui em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz de Deus não tem a ver com a paz do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que é turbar? Turbar é ficar turvo, é ficar agitado, é ficar escurecido, tornar opaco. E mais para baixo a gente faz assim, se perturbar, inquietar, desassossegar. Se o teu coração está desassossegado, inquieto, ele não está manifestando a paz que vem de Deus. A paz que vem de Deus é uma paz diferente. E para a gente poder ilustrar isso aí, eu coloquei a historinha do ninho do pássaro. Tem uma história antiga de um rei da época medieval que pediu para dois pintores famosos da época dele pintarem um quadro cada um que retratasse a paz. E ele prometeu a esses dois pintores que pagaria o serviço de cada um e aquele que fosse escolhido como quadro que realmente representasse a paz, ele ia pagar um bônus extra e a pessoa ia ter o direito de desfrutar do aconchego do palácio, viver ali no palácio. O primeiro pintor pintou um lago calmo, azul, tranquilo, sem ondas, montanhas ao fundo, bem pacíficas, um céu azul com algumas nuvens, tipo um algodão. Qualquer pessoa que olhasse para aquele quadro falaria, esse quadro me transmite paz. Era pura tranquilidade. O segundo pintor já pintou uma cachoeira alta, na beira de um penhasco, com montanhas ao fundo ásperas, irregulares, um céu sombrio, escuro, chuvoso, com chuvas e trovoadas. E o rei olhou para esse quadro e, contradizendo tudo o que as pessoas imaginavam, escolheu esse quadro como sendo o quadro que representava a paz. Porque no cantinho, perto da cachoeira,
ele viu a mensagem que o pintor deixou ali. Tinha o ninho de um pássaro no meio daquela turbulência toda. E ali vivia a mamãe passarinho e os seus filhotinhos em paz, no meio da chuva, da turbulência, da beira do abismo, dos raios e dos trovões. E isso é que representa a paz. Não é o ambiente externo que te dá paz, é você que dá paz para o ambiente externo. É você que vai exteriorizar esse fruto do Espírito Santo que habita em você. O próximo. Aí nós vamos encontrar uma condição interessante. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz. Então, para termos paz, tem uma condição anterior, que é a de termos fé. E aí, depois, mais para frente, ele volta a enfatizar isso. Com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, a graça de ter paz. Então, antes de mais nada, você tem que ter fé para produzir paz. E o que é a fé? A fé é aquela coisa de acreditar nas coisas que não existem, acreditar naquilo que não é palpável, depender de Deus, se jogar no mundo, num universo espiritual, como se estivesse sendo sustentado única e exclusivamente pela mão de Deus, sem se preocupar com ontem nem com amanhã, vivendo agora e na total e completa dependência de Deus. Isso é fé. E essa fé é que vai nos dar a paz. E essa paz é que vai gerar fé. E quanto mais paz você tiver, mais você exercita a fé. E quanto mais você exercitar a fé, mais experiência você tem, mais maturidade, mais intimidade você tem com Deus. E mais paz você vai ter. E essa paz é muito boa, porque você consegue espalhar para o mundo. Mas ela vem através do quê? Ou ela vem através de quem? Eu vou exemplificar isso de uma forma fácil. Outro dia eu estava num prédio público, onde entra e sai muita gente. Eu entrei no elevador e tinha 3 pessoas dentro do elevador. Aí eu cheguei, falei, bom dia, bom dia, bom dia. Todo alegrinho, ninguém respondeu. Aí eu fiquei inquieto. E a hora que chegou num determinado andar, uma das pessoas foi sair, eu estava na porta, saí, segurei a porta do elevador, a pessoa saiu, não falou obrigado. E eu fiquei muito indignado. Falei, poxa, o pessoal mal educado, ninguém responde nada. Fiquei quieto, cheguei no meu andar, fui embora. E aquela indignação ficou me incomodando. E aí eu entendi a indignação de Deus, quando a gente começa a fazer alguma coisa que não agrada a Ele. Quando a gente levanta de manhã cedo e não ora, sai correndo. Quando a gente está nos dias meio tribulados e não se prostra diante de Deus, não responde para Ele. Ele está ali querendo abraçar, e a gente dá de mal educado, vira as costas para Deus, vai embora, não conversa com Ele através da oração, não busca a presença dEle, não coloca Ele em primeiro lugar, acende o cigarro para tirar a ansiedade, come para tirar a ansiedade, e Deus está ali, sou eu que tiro a ansiedade, e a gente não busca, e Ele fica indignado, e essa indignação chama pecado. E a única pessoa que... E aí Deus tem que viver com essa indignação, com o nosso pecado. Do mesmo jeito que eu estava convivendo com a indignação da má educação daquelas pessoas, aquilo me feriu. O nosso pecado fere a Deus, porque deixa Ele indignado. E aí, para a gente chegar naquele lugar de paz, nós precisamos cruzar um caminho, que é essa ponte. Essa ponte é que leva para aquele lugar de paz. E essa ponte tem um nome. Ela chama
Jesus. Se você não conhece Jesus, hoje você vai conhecer um Jesus diferente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, essa ponte que te leva a esse lugar de paz, de tranquilidade, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é só através dele que nós vamos conseguir ter paz. E só através dele que nós vamos conseguir matar essa indignação. Porque eu não vou morrer, você não vai morrer. Mas ele morreu para acabar com essa indignação no coração de Deus e nos dar acesso àquele lugar de paz. Então essa ponte não só nos leva, como garante que nós vamos chegar no lugar de paz e vamos ser bem recebidos lá pelo coração de Deus. Amém? O próximo. A paz e a tribulação. Então, se você tem fé, gera paz, a paz gera fé, e você sabe que essa paz você consegue através de Jesus, você agora está preparado para enfrentar a tribulação. E o que é que 1 João 5,4, parte B do versículo, fala? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé que gera paz e te permite passar pela tribulação com tranquilidade. Alguns exemplos aí. Abraão, coloquei aqui de propósito, porque ele é o pai da fé, conhecido como pai da fé. Abraão já era de idade, muita idade, quando Deus veio a ele e falou: você vai ser pai, você vai ter um filho. E ele olhava para sua esposa, já de idade também, e não dava certo. Ele falou: ela não vai conseguir ter filho. Ela mesmo deu uma risadinha, como quem diz: não é possível. Mas, para Deus, nada é impossível. E veio Isaac. Isaac nasceu, a promessa foi cumprida. Deus colocou um sonho no coração de Abraão, e Abraão creu, teve fé, e esse sonho se realizou. Mas logo depois, Deus chega para ele, fala assim: Abraão, lembra do sonho que eu te dei? Lembro. Pega teu filho, nós vamos sacrificá-lo, lá no Monte Moriá. Eu, você e ele. E aí, a promessa de que através daquele filho ele ia ser pai de multidões, ia ter uma descendência maior do que os grãos do mar, os grãos de areia do mar. Falou: como? Se a única forma que eu tenho de ter filhos é esse filho, e eu vou sacrificá-lo, cadê a promessa? Cadê o sonho? Cadê tudo que o Senhor me prometeu? Essa angústia corrompia o coração de Moisés, o tempo de Abraão, desculpe. E ele não tinha lá como responder. E aí ele se entregou na mão de Deus. Falou: seja feita a tua vontade, ó Pai. E foi lá para sacrificar o Isaac. E ele foi crendo que se Deus permitisse Isaac morrer, Deus era suficiente para permitir ele ressuscitar, como aconteceu com Cristo. A fé de Abraão se concretizou na pessoa de Cristo. E é isso que a gente tem que ter, fé, para poder passar essas tribulações. Eu vou citar en passant a Marcos 2, a respeito do paralítico que foi levado pelos amigos e chegou numa determinada situação lá, tinha uma multidão na frente deles, eles tinham que levar esse paralítico para que Jesus orasse por ele, fosse curado, e não conseguiam vencer a multidão, porque era muita gente. Aí Jesus entrou numa casa, a casa era pequena, uma porta estreita, a cama não entrava lá, e eles viram que tinha uma grande dificuldade a vencer. Milhares e milhares de pessoas na frente, e os 4 amigos, cada um num pé da cama, sem saber o que fazer com o paralítico. Aí Deus falou com eles: vai lá e persevera, não se entrega, lute. E eles lutaram. Chegaram lá, arrancaram o telhado da casa, enfiaram o cara por cima, Jesus curou e o paralítico foi curado. Falei de manhã que o dono da casa perdeu o telhado, mas ganhou uma cama, porque a cama ficou lá, o paralítico foi embora. E também o Bartimeu era cego,
E ele estava querendo ser curado. Ouviu falar que Jesus estava passando perto dele e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus. E o que é que a multidão falava para ele? Fica quieto, para de gritar, você está atrapalhando a vida dos outros. Está vendo que ele está curando lá? Fica quieto você aí. Acaba com o teu sonho não tem valor, você não tem valor. Você não tem prioridade aqui, você é uma pessoa feia, cega. Mas ele não acreditou nisso, ele acreditou no sonho dele. E o sonho dele era conhecer a Cristo. E ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi. E Jesus falou: traga ele aqui. O que você quer? Quero ser curado. Ele falou: seja curado. Foi curado. A gente para quando vê a multidão, quando vê a dificuldade. Vai prestar um concurso, tem 10, 12, 15 mil candidatos. E você fala, muita gente. É aquela multidão que estava na frente do paralítico. Deus te deu o ID? Vai. Se você não está enxergando, peça a Deus, Ele vai te dar o caminho. Do mesmo jeito que deu para Bartimeu. Eu vou dar um testemunho rápido aqui de tribulação. Na época em que eu me converti, muito tempo atrás, 1999, o Estevão, meu filho, tinha 1 ano e 6 meses. E eu cheguei em casa, depois de um dia inteiro de trabalho e tal, e ele estava ali na sala de estar, brincando, e apareceu em casa um pacote de amendoim japonês, que eu não sei, nem a Rosana sabe, quem que comprou, como é que foi parar isso lá. Mas ele colocou um punhado de amendoim japonês na boca, começou a mastigar, e foi querer chamar minha atenção para eu brincar com ele, foi querer andar de costa. 1 ano e 6 meses, querendo fazer gracinha, e tropeçou e caiu sentado. E quando ele caiu sentado, ele aspirou, foi para o pulmão, em vez de ir para o estômago, aquele monte de amendoim. Esses amendoim, eles têm um problema, ele tem uma substância que é um óleo, e esse óleo irrita o pulmão e faz com que o pulmão entre num espasmo, ele feche. E aí a pessoa fica sem conseguir respirar. E como esses amendoins foram bem profundos, porque ele já tinha mastigado, eram pedaços pequenos, não adiantava fazer traqueostomia, porque a traqueostomia dá acesso na traqueia. O problema estava lá nos brônquios. E aí ele começou a tossir, eu peguei, pus ele de ponta cabeça, bati nas costas para ver se o amendoim descia. Ele ficou meio arroxeado e voltou a respirar de novo. Aí eu chamei a Rosana, falei, aconteceu isso, isso e isso. Nós oramos juntos. Deus nos deu uma palavra de tranquilidade. E aí ela foi tomar banho, terminou de tomar banho, se arrumou. Nós fomos para o 24 horas lá da Unimed. Chegamos lá, sentamos na cadeirinha. A Rosana dava plantão lá toda semana. A gente podia ter chamado um colega e ter colocado ele já na mão do colega. Pegamos nossa senha, sentamos, ficamos esperando lá meia hora, 40 minutos. Ele chamou, era colega de turma. Falou, olha, aconteceu isso, ele aspirou. Falei, não, vocês estão brincando, o que é isso? Pegou o esteto, colocou no pulmão do Estevão, abriu um olho meio estranho e falou, ele aspirou. O pulmão direito inteiro dele está obstruído. Ele está só com o pulmão respirando. Falei, e aí, Otávio, o que nós vamos fazer? Ele falou, não, tem que fazer uma cirurgia com um broncoscópio rígido. Aqui só tem broncoscópio móvel, não serve para criança. Para criança tem que ser lá na UE. É o único lugar que tem. Pegamos o Estevão, fomos lá para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Eu trabalhava lá, podia ter chegado, conversei com o pessoal. Falei, só vamos ter esse aparelho amanhã cedo. E nós ficamos a noite inteira com o Estevão deitadinho, podendo ter o tal do broncoespasmo a qualquer hora e morrer na nossa frente, sem ter absolutamente nada que a gente pudesse fazer. Eu, médico, a Rosana, médica, dentro de um grande hospital, e ele podia morrer a qualquer minuto, de repente. E nós passamos a noite inteira orando. Eu revezando com ela revezando comigo.
No dia seguinte, ele estava lá, sonolento, dormindo, mas sem pulmão, foi para o centro cirúrgico. Lá no centro cirúrgico, esse tipo de cirurgia é uma cirurgia muito angustiante, em que eles têm que induzir anestesia e dar oxigênio. Daí eles tiram o tubo da anestesia e entra o aparelho, porque vai para o pulmão, que é por onde ele respira. O aparelho vai lá, trabalha um pouquinho, o oxigênio começa a cair no sangue, eles tiram de novo e jogam, faz outra intubação. E assim fica fazendo. Só que quanto mais você mexe no pulmão, maior a chance de dar o tal do broncoespasmo. Quando ele chegou lá no centro cirúrgico, os colegas viram, um anestesista não quis assumir essa situação sozinho, de risco, porque ele era colega pessoal meu. Ele falou, nós vamos fazer essa anestesia em 2. Se um der bobeira, o outro está aqui para ajudar. Os 2 anestesistas muito experientes. E aí eles viraram para mim, para a Rosana, e falaram, olha, queria que vocês não ficassem aqui na sala, porque se acontecer alguma intercorrência, com vocês aqui vai ser muito constrangedor. E nós fomos para um canto lá dentro do centro cirúrgico, ficamos lá orando e intercedendo. E depois de 40 minutos veio a notícia, Estevão está salvo. Amém. Vocês já sabiam disso, porque agora ele já está com 16 anos, né? Mas isso é angústia. E o que mais chocou o pessoal lá da Unimed, o pessoal da unidade de emergência, as enfermeiras todas, os anestesistas, os médicos que fizeram, foi a paz que a gente tinha em relação à situação incontrolável. Isso não é dom humano, é dom gratuito de Deus, gerado em oração. Isso é que faz a diferença. E se você quer isso, busque. Ele é fiel e justo para te dar tudo aquilo que você pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Mais um. A gente estava falando de fé, de acreditar para poder gerar paz. E veio-me essa situação aí, que a fé sem obras é morta, que está lá em Tiago. E para ilustrar isso, eu peguei essa passagem dos leprosos, dos 10 leprosos, que está em Lucas 17, de 11 a 19. Esses 10 leprosos andavam perambulando por Israel. E a condição de leproso dava a eles a situação de serem chamados de imundos, segundo a lei mosaica. Então eles tinham que andar para todo lugar, e onde eles estivessem, eles tinham que gritar, imundo, 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 para que as pessoas soubessem que eles eram imundos, que eles estavam cheios de lepra, e para ninguém se aproximar deles. E um raio de 10 metros ao redor deles, ninguém chegava. E eles comiam restos de comida, se vestiam com roupas velhas, e tinham as feridas, as chagas expostas no rosto, na mão, no corpo. E aí, eles tinham que fazer, pela lei, essa autoavaliação de eu sou imundo. E gritar para que todo mundo soubesse, eu sou imundo. Mas quando eles viram a Jesus, aconteceu uma coisa diferente. Eles olharam para Cristo e, em vez de gritar, imundo, 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 eles pararam, não falaram nada. Olharam para Cristo, Cristo olhou para eles. E aí eles resolveram romper com a lei, romper com a tradição, romper com tudo que segurava eles. E falaram, Cristo, Jesus, Jesus, Jesus. E aí Jesus se aproximou deles e os curou. Até aí todo mundo sabe. Mas o que aconteceu com esses leprosos depois de terem sido curados? Jesus falou para eles, vocês estão curados. Agora vocês têm que se apresentar ao sacerdote, ao rei, para que se possam circular livremente na sociedade. Eles tinham que ser chancelados, confirmados que eles estavam curados.
Só que assim que Jesus falou para ele, você está curado, eles olhavam ali e as chagas continuavam ali, as feridas continuavam ali. E eles tiveram que caminhar de onde eles estavam até a presença do sacerdote. E conforme eles foram andando, e andando, e andando, crendo que eles tinham sido curados, caminhando rumo à vitória, as chagas foram desaparecendo. E um olhava para o outro, olha, sumiu. Ah, essa também já sumiu. A outra sumiu. E quando eles chegaram na frente do sacerdote, eles estavam curados. Mas houve um tempo entre Jesus falar, você está curado, seus pecados estão perdoados, vai se apresentar até a chaga desaparecer. E essas coisas não acontecem de uma hora para outra. A fé é a certeza de coisas que estão por vir, o que você não viu, não tocou, mas você creu, e aí você tem a vitória. E você continua andando em vitória, não porque você já não tem nenhuma chaga, mas porque essas chagas vão sumir, dia a dia, dia a dia. E eles creram e venceram. E isso é que fez a diferença. E esse versículo é, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que bem a utilizam comerão do seu fruto. Tem muita gente na igreja, que fora da igreja também, que usa a língua para se amaldiçoar. Do mesmo jeito que os leprosos faziam. Eles se auto-intitulavam imundo, imundo. E uns na igreja a gente fala, eu sou triste, eu sou depressivo, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou feio, eu sou ansioso, eu sou fumante, eu sou alcoólatra. Você não é nada disso. Você é o que Deus colocou no teu coração. Ele te fez como uma pessoa única, com capacidades e dons únicos. Você tem um propósito e um destino na sua vida. E Deus vai te capacitar. Só que você não pode usar a sua boca para se amaldiçoar. Você tem que caminhar dia a dia, como os leprosos fizeram, na certeza da vitória e de alcançar o coração de Deus, aquilo que Ele colocou no teu coração para que você fizesse. Longe do homem, longe do mundo, atravessando as tribulações, mas com a certeza da vitória. Dia a dia essa caminhada. Amém? Uma vitória de cada vez. Próximo. Então, nós temos aqui agora um resumo de estudo aí. Sonhe, creia e age. A fé sem obras é morta. Se você não agir, não tomar atitude, nada vai acontecer. Nós estamos no mover agora da igreja de jejum e oração. Mas jejuar, orar e o que mais? Nós temos que ir atrás das pessoas, atrás dos nossos sonhos, atrás da alma perdida, atrás do ferido, atrás de buscar a presença de Deus, atrás de fazer as coisas, senão nada acontece. A gente tem alguns exemplos aqui, vou só passar para não me alongar. Tinha a viúva de Eliseu que estava pobre, endividada, e aí ele perguntou para ela, o que você tem? Ela falou, tenho botijas. Ele falou, pegue todas as botijas que você tem, que nós vamos enchê-la de óleo. Não tinha óleo, não tinha botija. E ela e os filhos saíram correndo pela vizinhança, e catando botija, e o óleo vertendo, e o óleo vertendo, e o óleo vertendo. Só parou de ter óleo quando acabou as botijas. Você tem que sair correndo atrás das botijas. Enquanto tiver o óleo da unção, da alegria, da prosperidade, Deus vai te abençoando, na medida do que você for buscar. Se você buscar só uma tigela, você vai ter uma tigela. Se você buscar 10, você vai ter 10. Ele vai te dar na medida daquilo que você for buscar. Da mesma forma, o vinho de Caná, quantos tiverem, quantos serão cheios, a água viva que veio do céu, quanto tiver de botijas para água, quanto Ele vai dar. Ele vai te dar água, vai te dar óleo, vai te dar vinho. Alegria, unção e poder de Deus na tua vida. Na medida que você buscar, correr, sair atrás. Amém? Próximo. Pode.
Isso. E a gente não vai atrás por quê? A gente não vai atrás porque a gente tem medo. Medo de correr risco de fazer alguma coisa. E aí eu me permiti aqui uma licença poética agora só para falar um pouquinho a respeito do risco. Isso aqui é um poema que começa assim: rir é correr o risco de parecer tolo. Chorar é correr o risco de parecer sentimental. Estender a mão é correr o risco de se envolver. Expor seus sentimentos é correr o risco de mostrar seu verdadeiro eu. Defender seus sonhos e suas ideias diante da multidão é correr o risco de perder a amizade das pessoas. Amar é correr o risco de não ser correspondido. Viver é correr o risco de morrer. Confiar é correr o risco de decepcionar. Tentar é correr o risco de fracassar. Mas o maior risco de todos é não tentar fazer nada, ficar parado. Se você não correr o risco de fazer as coisas que Deus te pede, você jamais vai chegar ao coração dele. Esse poema não tem nada com a Bíblia, é do Carlos Wizard, que é dono daquela rede de línguas que tem aqui no Brasil. O próximo. Então nós já vimos até agora alguma coisa a respeito da paz, da fé, que é necessária para ter paz, desse movimento contínuo que a paz gera fé e a fé gera paz, o caminho que nos leva até aquele lugar de paz chamado Jesus, e que nós precisamos ter coragem de correr atrás daqueles sonhos que Deus coloca no nosso coração. E para isso, a gente vai falar agora da segunda parte do fruto do Espírito que eu coloquei no começo, que é a mansidão. E o que é mansidão? Mansidão não é passividade, timidez, frieza e tolice. O mundo tem aquela ideia do cara pacífico, aquele cara que não briga, fica quieto. Não. Para Deus, mansidão é completamente diferente. Mansidão é um fruto do Espírito, né? E deve ser obtida na presença de Deus, em oração e intimidade, com espírito renovado. Mansidão é muito mais do que estar na presença da paz. Ela não é a mesma coisa. É alguma coisa um pouco a mais. É quando você vai se enchendo da paz, se esvaziou do seu eu, e a paz de Deus vai enchendo o seu coração, você começa a transbordar. Por isso eu coloquei aquele copo cheio d'água transbordante. A água viva que veio do céu vai te enchendo, e essa paz começa a se espalhar pelas pessoas que estão ao seu lado. A mansidão vai contagiando as pessoas, através da paz de Cristo que tem em você. Hoje em dia vocês me veem aqui falando no púlpito, tranquilo, mas eu não era assim não, antes de me converter. Já morreu esse eu, então eu posso falar de uma pessoa que já não existe mais. Mas tinha uma empregada que trabalhou comigo na minha república, e os meus colegas perguntavam, ela chamava a Dona Maria. Dona Maria, como é que a senhora acha que o Heitor é? Eu era uma pessoa tão assim, meiga, que ela definiu a minha pessoa como sendo meio pedra, meio tijolo. Uma pedra bem dura e um tijolo um pouquinho mais macio. Meia pedra e meio tijolo. Aí depois disso eu fui para o exército. Passei 1 ano no exército, regime militar, só cumprindo ordens, um regime rígido. E aí quando eu voltei de lá, eu já não era meio pedra e meio tijolo, eu era meio pedra e meio pedra. Era pedra inteira, era duro de coração, rígido, forte, exigente, e exigia muito das pessoas, brigava com muitas pessoas. A Rosana trabalhava comigo lá no Hospital das Clínicas, ela vivia correndo, apagando incêndio, porque as enfermeiras ficavam chorando. Toda vez que eu passava a visita, minha filha, você não pode ser assim.
chamava as pessoas de burro, de incompetente, com a maior facilidade. Hoje em dia já não faço mais isso, mas esse eu morreu. Porque a mansidão, a paz do Senhor tomou conta do meu coração, e agora eu consigo transbordar essa situação. E se isso aconteceu na minha vida, meu irmão, pode acontecer na vida de qualquer um. Que nem a minha esposa acreditava que eu mudasse. Eu pedi para ela vir aqui dar esse testemunho, mas ela falou, não, eu só vou ficar de lá falando assim, é isso mesmo. Mas, retomando aqui, nós estamos ali no slide, tendo o copinho transbordante ali. Esse transbordar, quer dizer, atravessar as bordas, sair da borda, é a paz que vai além da borda. Próximo. Então, o que é mansidão? Mansidão é margem. Vocês estão vendo aquela folhinha lá em cima? Quando a gente tem uma folha na mão, a gente respeita a margem direita, a margem esquerda, a margem superior e a margem inferior. E para que servem essas margens? As margens são lugares onde a gente pode encaixar os imprevistos. Você pode anotar alguma coisa que você quer, pode escrever um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Você tem por onde escrever. Se você estivesse escrevendo até o final da folha e quisesse escrever algo mais, não ia caber. Você tem espaço para acrescentar qualquer coisa na sua vida ou qualquer situação. Margem é mansidão. Se você marca um compromisso com alguém às 7 e chega lá 10 para 7, você tem 10 minutos para se preparar, se organizar, aquietar teu coração. Se você chega com 10 minutos, você tem margem de mudar alguma coisa do que você vai falar, corrigir, orar antes. No trânsito, se você sai com antecedência, você não precisa passar em sinal vermelho com a plaquinha Jesus me ama, glória a Deus, o peixinho atrás e passando o sinal vermelho. Mansidão é ter tempo, é ter espaço, é ter lastro, ter reserva financeira. Estão vendo ali um dinheirinho? O crente manso tem reservas financeiras. Quando acontece algum imprevisto, bateu o carro, ele tem dinheiro para ir lá consertar o carro, alguém ficou doente, ele tem dinheiro, ele tem margem para se organizar, para dar suporte para qualquer intercorrência. Isso é mansidão. Ele não se aperta, ele não se atribula, porque ele tem de onde tirar recursos, tempo e situações que permitam a ele manipular e conviver com todas essas situações que estão aí. Isso é mansidão. Próximo. Só para ficar, eu já dei esse exemplo uma vez, mas eu vou falar de novo porque nós vamos aprofundar um pouco mais. Mansidão na prática. Tem uma história um experimento que foi feito nos Estados Unidos, num colégio seminarista. O pessoal está estudando para se formar pastor. E no dia da prova final de oratória, 10 alunos foram selecionados para apresentar uma pregação, como essa que eu estou fazendo, cujo tema seria o bom samaritano. Então tem um resuminho da passagem do bom samaritano aí. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. Os salteadores o assaltaram, bateram, agrediram e deixaram ele semi-morto na beira do caminho. Passou por ali um sacerdote, e como o sacerdote tinha um culto, não tinha tempo para parar, ele não tinha margem, passou pelo cara que estava caído lá, pelo homem que foi assaltado e foi embora. O levita ia ministrar no templo, passou por ali e foi embora. Quem é que passou e deu assistência? O samaritano. Ele tinha tempo, porque ele parou, socorreu, levou ele para uma pousada, ele tinha recursos financeiros, cuidou das suas feridas, pagou para que ele permanecesse ali naquela pousada e foi embora. E o cara foi tratado. E esse bom samaritano é o exemplo de mansidão. E por que ele pôde ser manso? Porque ele tinha tempo, recursos e condições de fazer o que ele fez. E os outros não tinham tempo, não tinham dinheiro, não tinham espaço, não eram mansos.
estavam na presença de Deus, era um sacerdote e um levita. Cristo colocou isso propositalmente, mas não eram mansos. Sem mansidão você não consegue agradar a Deus, ou não consegue fazer a obra de Deus. Mas o que aconteceu com nossos alunos que tinham que falar a respeito dessa passagem? Próximo. Eles foram divididos em 2 grupos. A prova ia ser num determinado auditório, mas quando eles chegavam lá naquele auditório, eles falavam, olha, a sua prova vai começar daqui 15 minutos, só que é lá no outro auditório, do outro lado do campus, e você vai gastar 15 minutos andando daqui até lá. E o outro grupo, eles falavam a mesma coisa, só que falavam, a sua prova vai começar daqui meia hora, e você vai gastar 15 minutos andando daqui até lá. E no meio do caminho, pode passar o próximo, tinha um ator. E esse ator estava fazendo o papel do homem que desceu de Jerusalém para Jericó. Ele estava todo estrupiado, caído no chão, com as roupas rasgadas, como se tivesse sido assaltado. E conforme o aluno passava, ele pedia ajuda. Socorro, socorro! Quem vocês acham que parou para socorrer aquele ator que estava fazendo o papel do homem que foi assaltado? Os que tinham 15 minutos para andar e em 15 minutos começarem a prova e eles tinham que pregar a respeito do bom samaritano, eles sabiam o que eles tinham que fazer. Aquilo estava dentro do coração deles. E por que eles não pararam? Porque não tinham margem. Os outros 5 que tinham margem pararam, socorreram, ajudaram e depois foram fazer a prova. Ficou claro o que é mansidão? Mansidão é o fruto do Espírito aplicado na tua vida. É você se organizar para poder ter mansidão, para poder extrapolar, além de ouvir e orar, mas agir. A fé sem obras é morta. Você tem que agir para que a mansidão possa florescer na tua vida. Mais um. E o que eles ganharam com isso? O que essas pessoas mansas ganharam com isso? Está escrito nas promessas que tem na Bíblia, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Começo das bem-aventuranças. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A paz, que é gerada pela fé, a fé gerando mansidão, e essa mansidão gerando a capacidade de herdar a terra. E herdar a terra aqui não é herdar um pedaço de terra, um lote, alguma coisa assim. Herdar a terra sobre o todo. É ter autoridade física, espiritual, financeira, moral. O manso, quando ele vai organizar uma reunião, ele não precisa dar um murro na mesa para chamar atenção para poder falar. Se você tiver que bater na mesa para chamar atenção, você não tem autoridade nenhuma, ninguém vai ouvir o que você vai falar. Mas o manso é aquele que as pessoas sabem que ele fala com autoridade. E quando ele começa a falar, todo mundo para prestar atenção. Então ele lidera, ele organiza, ele conduz, ele chama atenção. Ele tem um espírito de união, de capacitação, de condução do grupo, que faz com que ele prevaleça em cima das pessoas. E essa mansidão vem de você buscar. Né? Um pouco mais para baixo aí. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Você vai e busca o teu irmão te busca. Isso cria unidade, que é o que eu falei a respeito da mansidão. Procurando guardar a unidade do Espírito vinculado à paz. De novo, paz levando a unidade, paz levando a mansidão, e a mansidão te dando autoridade, tanto física quanto espiritual, para poder conduzir. E o próximo. E a ausência da mansidão. Você é manso, você herda a terra, você vai ser próspero, você tem reservas financeiras, tem reserva de tempo, de condição, está cheio da paz, transbordando, liderando,
Mas e se você não tem isso? O que acontece? Eclesiastes responde isso aí. Há um grave mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas, que os seus donos guardam para o seu próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má ventura, e havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. Se você não tem mansidão, você vai juntar e vai perder. E os seus filhos não vão ter herança. E o manso, o que o manso tem? E todo homem a quem Deus deu riquezas, bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Dom de Deus. Primeiro slide, nós estávamos falando a respeito do fruto do Espírito. Fruto é dom de Deus. Mansidão é dom de Deus. A pessoa que tem dom de Deus vai ficar com aquilo que o que não tem mansidão juntou. E por que ele vai ficar? Porque o cara que não tem mansidão vai se apertar. Mas ele tem provisão financeira para ir lá e comprar. Você fala, aquele cara é próspero e é tão tranquilo, que a mansidão flui. Da mesma forma ele agrega, da mesma forma ele é livrado. Um exemplo simples disso aí. Outro dia eu estava parado no sinal vermelho, porque eu tenho o peixinho grudado atrás do carro, então eu respeito o sinal vermelho, parei lá no sinal vermelho, era o primeiro da linha, e estava parado. E a gente estava num período de jejum e oração, e eu tinha certeza que o inimigo estava tentando contra a minha vida de diversas formas. E eu parei ali no sinal vermelho. E assim que virou o sinal verde, normalmente o pessoal já sai. Se for motoqueiro, sai antes do sinal verde, né? Mas a gente espera o verde. Só que eu tenho por hábito, quando abre o sinal verde, contar até 4. É a regra dos 4 segundos. A maioria não está aí, né? Ele veio de manhã. Isso aí eles ensinam na autoescola. Abriu, você conta até 4 e daí você vai, porque a hora que vier um mais apressadinho, dá tempo dele passar. E eu contei até 4, para a hora que eu fosse sair, eu só vi um carro brecando, assim, aquele barulho de pneu. E ele cruzou toda a frente do lugar onde eu estava, e a hora que ele viu que ele não ia conseguir parar, ele parou de brecar, acelerou e continuou entrando. Se eu tivesse entrado, o cara ia bater no meio do meu carro, do meu lado, a uns 60, 80 km por hora, e com certeza ia fazer um estrago e tanto. Mansidão te livra da mão do inimigo. E isso vai longe, né? Te dá poder, te dá autoridade. E a ausência de mansidão, né? Pode passar o próximo. Alcançando a mansidão. E como é que a gente faz para alcançar a mansidão? E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Alguém esteve aqui semana passada, ouvindo a pregação do pastor Wilson? Ouviram falar de jebuseus? Vocês já mataram a ira, a maledicência, as palavras torpes, falta de perdão? A cada dia que a gente vai se enchendo de paz e tomando conta, e vai orando, e a fé vai te gerando isso em oração, e você vai criando mais fé, e mais paz, e mais mansidão, mais autoridade você tem para pisar na cabeça desses jebuseus. E tirar essas situações do nosso dia a dia. Não permita que esses jebuseus ainda habitem no nosso meio. Vamos acabar com ele com autoridade, e essa autoridade vem com intimidade, e essa intimidade vem na presença de Deus com mansidão. Seja próximo. E quando a gente estiver orando, tem uma situação crítica que geralmente acontece. E essa é a palavra de Deus. Seja ela boa, ou seja ela má, a gente só lê esse primeira parte do versículo, seja ela boa. Essa parte do seja ela má, a gente não gosta de ler, mas está escrito lá em Jeremias, seja ela boa ou seja ela má, a voz do Senhor, nosso Deus,
a quem te enviemos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Eu sonho, você sonha, mas nós sonhamos em espírito e em alma, e a alma é enganosa. Está escrito na palavra, enganosa é a alma, enganosa é o coração do homem, que é a própria alma. E se você sonha e coloca em oração, e Deus diz não, obedeça. Porque se você quiser ignorar o não de Deus, você vai entrar bem. É duro às vezes ouvir não. Do mesmo jeito que a gente já foi filho e pergunta para o pai, pai, eu posso fazer isso? O pai vai falar não. Ele fala não e as coisas doem no coração da gente. Recentemente teve um período de grandes manifestações populares aqui no nosso Brasil, e Ribeirão não foi diferente. E a Juliana veio da escola toda animada, pai, vai ter manifestação hoje à noite, eu vou junto, eu quero sair. Eu falei, Ju, não. Como não? Não. Não é não. Não, mas isso não é justo, isso não é justo. E recentemente a gente tinha perdido uma cachorrinha. Aí eu falei para ela, você sabe por que a Petit morreu? Ela falou, por quê? Porque ela não quis me ouvir. Ela saiu correndo, eu falei, Petit, Petit, Petit. Ela não me ouviu, saiu correndo e foi atropelada. Eu falei, se você me ouvir, você está sendo livrando da morte. E infelizmente, naquela mesma noite, teve um jovem de 17 anos que morreu aqui na cidade. Aí o coração dela entendeu o que quer dizer não. Não do pai, mas do pai. Mas para dizer não, eu também não disse não simplesmente na minha carne. Eu orei, busco a Deus. E ele fala, não, não. Provavelmente foi livramento. Não sei, mas ela está viva e está bem. Glória a Deus por isso. Mansidão é saber dizer não. E obedecer à voz do Senhor, sem perder a calma, sem perder a paz, sem perder as estruturas. Mais um só, por favor. E, para resumir agora, para ficar bem claro isso, eu coloquei esse slide que não tinha de manhã cedo. A paz vai ser gerada pela fé, e a experiência de exercitar a tua fé e ter paz, e ter paz, e ter fé, vai criando a paz vai transbordar, e conforme vai transbordando a paz, você vai chegar na mansidão. E quando você começa a ter mansidão, a sua fé vai ser edificada cada vez mais em oração. Então, não é só uma coisa assim uma vez e aconteceu. Não, é todo dia. É levantar cedo e buscar a presença de Deus. Quem é casado, orando junto. Quem não é casado, orando no íntimo do seu quarto, buscando a presença de Deus. Quanto mais você ora, mais intimidade você tem. Aqui embaixo não está dando para ver, mas está escrito intimidade. E essa intimidade é gerada pela oração. E por quanto mais você ora, mais fé tem, mais mansidão tem. E isso forma um ciclo vicioso. E aí você vai ser uma bomba na mão de Deus. Você vai ser capaz de destruir qualquer cilada que o inimigo colocar na tua vida. Próximo. E lembra que eu falei lá da mansidão gerando unidade? Que o manso é capaz de agregar, conduzir, levar em mansidão, sem precisar gritar? E lhe darei o mesmo coração e um só caminho, para que temam todos os dias para o seu bem, para o bem dos seus filhos depois deles. Caminhar em unidade. É exatamente o mover da igreja agora. O Espírito falou ao coração do pastor Wilson, ele colocou isso em prática, instituiu os núcleos de oração. Se você não está em algum, você vai entrar. E você está orando por alguém está orando por você, e vocês estão desenvolvendo intimidade, autoridade, e crescendo em paz, para que ela transborde, gere mansidão, e essa mansidão cada vez mais intimidade. Percebam que uma coisa é vinculada à outra, e essa oração é fundamental.
E eu só queria terminar aqui lembrando o próximo, de quem é o nosso ponto de referência para ser manso. Aquela ponte que nos leva ao lugar tranquilo, que morreu para acabar com a indignação, que morreu para acabar com o nosso pecado, e ser um caminho direto ao Pai, onde Ele possa nos levar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Se você não conheceu esse Jesus até hoje, essa história de mansidão talvez seja uma coisa muito fosfórica. E eu queria perguntar para a igreja se tem alguém entre nós aqui que não tenha tido a oportunidade de conhecer Jesus, esse Jesus que nós estamos falando, esse caminho, essa ponte que nos leva ao lugar tranquilo. Se você ainda não conhece a esse Deus, eu gostaria que você levantasse a mão para a gente poder orar por você. Tem alguém aqui que ainda não conhece a Jesus como seu Senhor e Salvador? Amém. Próximo. Mas tem algo mais para a gente ainda. Tem um finalmente aqui. A Bíblia diz que o Senhor ouve o desejo dos mansos e Ele mesmo dá conforto ao coração. Senhor, Tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações e os seus ouvidos estarão abertos para eles. Se você não é, mas quer ser manso, ou se você tem um desejo do seu coração que ainda não foi completamente resolvido, eu gostaria que você viesse aqui na frente para a gente poder orar por você.